Salve, salve galera, vamos trazer todas as informações do Flamengo que se reapresentou neste dia 8 de janeiro de 2024. Pré-temporada teve o seu início e agora a diretoria corre contra o tempo para fechar o elenco em busca aí dos principais campeonatos que a equipe carioca irá disputar. Dentre elas, o Super Mundial de Clubes, né? Primeiro torneio organizado com várias equipes do futebol europeu. Então o Flamengo quer chegar bem, é claro, para aumentar ainda mais o engajamento da sua marca no futebol europeu. Então vamos trazer informações atualizadas sobre possíveis reforços, jogadores que podem sair, enfim, todas as informações do Flamengo que estão em alta nesta quarta-feira. O Flamengo que recusou a segunda proposta do Cruzeiro para a compra de Fabrício Bruno. Se antes os valores chegavam a 7 milhões de euros, o Flamengo bateu o pé e disse que não vende. O atacante Juninho está por pouco para ser apresentado. O atacante Juninho provavelmente será atleta do Flamengo, principalmente porque o Sevilha da Espanha, o seu futuro. O atacante Juninho está por detalhes para ser oficializado como novo reforço do Flamengo. O seu possível destino, Sevilha, equipe espanhola, desistiu da contratação do jogador, retirou a proposta e agora o Flamengo tem um caminho livre para negociar com o Karabag e assim fechar essa contratação que seria o substituto de Gabigol na temporada. Então vamos trazer essas e outras informações agora. Link do canal SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Então tudo sobre o Flamengo agora. O Flamengo iniciou a negociação para contratar um Juninho, que não é aquele Juninho, obviamente, é um Juninho que está atualmente no Karabag. É um clube, enfim, alternativo. Azerbaijão, exatamente. Pouca gente conhece, eu particularmente também não conhecia esse jogador. Só que é um jogador que o Sevilha da Espanha iria contratar. Inclusive, ele só não assinou o contrato com o Sevilha da Espanha na segunda-feira, porque o Felipe Luiz e o José Boto ligaram para o jogador, ligaram também para os empresários do atleta, falando: não assina porque a gente vai fazer uma proposta para você. A proposta foi feita para o jogador, 3 anos de contrato, mesmo período de contrato que o Sevilha havia oferecido, mesma base salarial. O jogador ficou mexido com a proposta e ficou mais mexido ainda quando o telefone dele tocou e era o Felipe Luiz. Felipe Luiz ficou um longo período com ele no telefone, conversando sobre o projeto do Flamengo, o que ele pretende fazer com o próprio Juninho. O Felipe Luiz explicou para ele o porquê do interesse do Flamengo, explicou: olha, você tem características que a gente quer em um atacante que a gente está buscando, tem velocidade, tem marcação sob pressão, ataca bem os espaços e também é versátil no setor ofensivo, pode fazer várias funções, jogar ao lado do Pedro. O Felipe Luiz explicou para ele: ó, se você vier para o Flamengo, não necessariamente você vai ser reserva do Pedro, você não vai ser um jogador considerado reserva, você vai poder jogar ao lado do Pedro, vai poder buscar essa titularidade junto com o Pedro. Óbvio que na ausência do Pedro ele se torna um nome aí favorito para assumir essa vaga deixada por Pedro durante esse período inativo do centroavante do Flamengo. Então teve essa conversa, o que aconteceu? O jogador não viajou, não se apresentou ao Sevilha, o Sevilha virou para os empresários do atleta e falou: olha só, independentemente de tudo agora, a gente não quer mais esse jogador, estamos retirando a nossa proposta. Se o jogador ficou mexido com a proposta do Flamengo, é sinal que ele não está 100% comprometido com o projeto do Sevilha. Então a gente retira a nossa proposta e agora o Flamengo tem um caminho livre para se acertar com o clube lá, o Karabag. Mas é o seguinte: para contratar esse jogador, o Sevilha ia gastar pelo menos 4 milhões de euros, era o acordo inicial. Agora o Flamengo vai ter que desembolsar pelo menos 4 milhões de euros, porque senão não vai sair negócio. E muita gente vai parar e analisar: beleza, um clube desconhecido, obviamente vai fazer negócio com o Flamengo. Não é bem assim, porque é um clube controlado por russos. E a gente sabe como o russo é muito difícil em negociação. Se não fizer o que eles querem, dificilmente o negócio vai sair. Enquanto isso, o jogador está treinando lá, normalmente, esperando esse desfecho entre Flamengo e o Karabag. Mas entre Flamengo e jogador já está tudo acertado. José Boto já se acertou com o atleta, inclusive José Boto conhece esse jogador há muito tempo, porque ele se destacou no futebol português e desde então José Boto o acompanha.
foi o nome apresentado ao Felipe Luiz gostou, inclusive a avaliação também dele, fora das 4 linhas, foi uma avaliação muito boa, um jogador comprometido, porque eles entraram em contato com pessoas que trabalharam com o Juninho nos últimos anos, então é um jogador que preenche os requisitos adotados pela diretoria do Flamengo e também pelo técnico Felipe Luiz. Se vai ser contratado ou não, eu acredito que sim, acho que o Flamengo vai fazer um esforço para ele ser contratado, mas ainda não está fechado, porque precisa desse acordo com o clube dele, que é o Karabakh. Olha, já vou perguntar a opinião do Pedrosa, pelo que eu entendi, tem tudo para dar certo se o Flamengo chegar junto com a mesma grana que o Sevilha ia, né, dar pro time lá do Azerbaijão, o Karabakh, né? Então, se igualar essa grana aí, 3, 4 milhões de euros, e deve levar o jogador. Se acertou com o Sevilha, por que não acertaria com o Flamengo? Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse jogador, Vini, porque a internet é rápida e é cruel. Foi só aparecer o nome do jogador, por atuar no Azerbaijão, não ser conhecido, e a galera já começou a provocar quem não é flamenguista. O próprio torcedor rubro-negro começou a criticar, começou a debochar dessa possível contratação. O que você acha? Eu não tenho opinião sobre o Juninho, pelo andamento aí de todas essas situações. Será que é uma boa para o Flamengo? O que você sabe sobre esse jogador? Sua opinião sobre a contratação? Flavinho, eu jamais vou mentir aqui para o público que nos assiste. Se eu falar que eu conheço esse jogador, eu vou estar mentindo. Eu nunca assisti a 2 jogos desse atleta. Eu assisti melhores momentos, conversei com pessoas que acompanharam o futebol desse jogador. Muitos elogiaram bastante, falaram que é uma boa aposta do Flamengo. A questão é o seguinte, que eu fiz até um post sobre isso nas minhas redes sociais. Vamos lá. O José Boto é um cara que é especializado em scout. E ele foi contratado para achar jogadores em mercados alternativos. Exatamente para isso. Sair do óbvio. O Felipe Luiz entende que é um bom jogador, inclusive teve o trabalho de ligar para o atleta e ficar 1 hora no telefone com o atleta. O Felipe Luiz é exigente. É exigente demais. A gente sabe que o Felipe Luiz, embora esteja começando a carreira de treinador, é um cara que conhece muito futebol. Ele não iria querer um jogador qualquer para jogar no time dele e para chegar para ser titular nesse momento, na ausência do Pedro. Terceiro, o Sevilha, que é um grande clube do futebol europeu, um clube que a gente conhece bastante, iria contratar o jogador. Não foi o Sevilha que desistiu do jogador, foi o jogador que não cumpriu um acordo com o Sevilha e aí o Sevilha desistiu. Então, e outra, ainda tem uma informação importante, que o Flamengo teve essa informação também. O Bayer Leverkusen também era um clube interessado nesse atleta. Ou seja, eu estou trazendo 4 fatos aqui importantes. Tá todo mundo errado aqui e a torcida do Flamengo está certa? Porque só é um jogador desconhecido, isso quer dizer que não vai dar certo no Flamengo? O José Boto ele foi contratado para isso, o Felipe Luiz aprovou. O Sevilha ia contratar o jogador. Ou seja, ele não pode ser um bom jogador, eu não estou dizendo que ele vai chegar e vai dar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, o José Boto ele foi contratado para isso, gente. Ele é especializado em scout. Se é para ficar no óbvio, não precisava de um profissional como o José Boto no dia a dia do Flamengo. Eu acho que ele foi contratado para isso. A gente vive elogiando aqui as contratações do Botafogo de jogadores desconhecidos, o próprio Igor Jesus. Aí quando o Flamengo faz o mesmo, tá todo mundo criticando. Eu vou pegar um exemplo recente. O Kennedy veio do Chelsea. Deu certo no Flamengo? Não, mas veio de um grande clube inglês. Aí se ele tivesse assinado com o Sevilha e o Flamengo contratasse ele daqui a 3 meses, ele ia ser um bom jogador, a torcida ia aprovar? Isso não faz o menor sentido. Repito, não estou dizendo que o jogador vai chegar e vai dar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que vale dar um voto de confiança a essa aposta do José Boto, do Felipe Luiz e também, obviamente, da diretoria do Flamengo. Lucas Pedrosa, e aí esse Juninho, que não é o seu ídolo, reizinho de São Januário, Juninho tá prestes a chegar no Flamengo, a torcida, claro, fica naquela ansiedade, um substituto do Gabigol, aí pensa naquele nome de impacto, né, aquele nome para chegar e fechar aeroporto, a torcida lá receber, só que hoje em dia, se trazer um atacante de ponta, de um clube europeu ou brasileiro, a grana é muito alta. E tem que ter criatividade, é isso que o Boto está buscando. A gente tem um exemplo do Igor Jesus, um exemplo positivo. O Igor Jesus ninguém conhecia e está na seleção brasileira, foi chamado. Será que pode ser por esse caminho? É uma aposta? Se não é aquela grana astronômica também em cima do jogador, né? Que a gente sabe que hoje em dia, se o cara está em alta, vale muito mais do que isso. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni. Eu acho que é muito na linha do que o Veni falou. O Flamengo se acostumou nos últimos anos a contratar jogadores badalados, que todo mundo conhecia. E, infelizmente, uma parte da torcida, ela só assiste ao próprio time. E ela tem a mania de achar que conhece tudo, que o cara vem do lado do Karabakh e por isso ele não presta. Isso pra mim não faz o mínimo sentido. Inclusive, o trabalho do José Boto se notabilizou no mundo inteiro porque ele conseguia, em mercados alternativos,
pensar jogadores que eram interessantes no quesito potencial. E tem outro ponto, tem o aval do Felipe Luiz, que é um treinador que obviamente é estudioso pra caramba, deve ter visto vários e vários vídeos do Juninho, conversou com o jogador, entendeu qual é o perfil desse atleta e aprovou a contratação dele. Então eu acho que eu tô muito nessa linha aí. Se esses caras que são do scout, que são do departamento de futebol, que conseguem fazer esse estudo inteiro, têm a convicção de que é para trazer o Juninho, nesse momento não tem que ficar ouvindo torcida. Até porque eu acho que a diretoria anterior ouvia muita torcida. E muitas vezes eles conseguiam botar o pé pelas mãos, digamos assim. Então assim, cara, eu entendo que o José Boto tem que ter convicção, assim como o Felipe Luiz, se ele aprovou, tem que ir atrás do jogador e deixar acontecer, porque não adianta. Se ficar ouvindo burburinho de rede social, não vai trazer ninguém. E eu acho que a criatividade nesse momento, ela é muito interessante pro Flamengo, principalmente porque o Flamengo em outros momentos já teve mais dinheiro em caixa para poder ir lá com bala na agulha, como fez com o De La Cruz, como fez com o Alcaraz. Pelo que eu vejo de notícia, pelo que o Vene traz, não é o caso do Flamengo atualmente, de pagar 20 milhões de euros num centroavante. Eu acho que o Flamengo não vai fazer isso nessa janela de transferências. Então eu acho que a alternativa do Juninho é muito importante. O Flamengo está longe de ter um elenco totalmente escasso. Eu acho que o Bruno Henrique faz muito bem essa posição. Você pode botar o Gonzalo Plata com o Bruno Henrique, fazer uma dupla de ataque mais móvel. Então assim, eu acho que o Juninho é um jogador que valeria sim a aposta. Olha, lembrando que os principais jogadores do Flamengo, né, o elenco principal se reapresenta hoje à tarde. E hoje à tarde lá no CT também vai ter entrevista coletiva com o Boto, que vai falar às 2h30 da tarde. Nossa equipe já está indo para lá. A gente amanhã vai trazer todos os detalhes, vamos comentar os principais pontos. Ô Vene, o Felipe Luiz, nessa reapresentação, pode também ganhar reforços de jogadores do setor ofensivo. A gente lembra do Cebolinha, Luiz Araújo, que eram titulares até sofrerem, né, suas lesões e ficarem afastados. São jogadores que acredito que o Felipe Luiz conta. Existe a expectativa também pela situação do zagueiro. A gente não sabe se o Fabrício Bruno vai aparecer. Não sei se você tem alguma atualização do mercado também, se o Flamengo vai atrás. O que a gente pode esperar dessa reapresentação? E essa entrevista coletiva do Boto, o que você perguntaria? O que pode ser revelado aí nesse bate-papo? Olha, Flavinho, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que sobre os reforços caseiros, são reforços caseiros extremamente importantes. A gente está falando do Cebolinha, que como você bem mencionou, era titular até a lesão dele. Luiz Araújo, embora o Felipe Luiz tenha trabalhado com ele na reta final da temporada 2024, mas foi um jogo só, se eu não me engano. Então nem teve tempo de ele aproveitar bastante o Luiz Araújo, que é um bom jogador e também era titular até a lesão dele. E ainda tem o Pedro, que vai voltar em breve. Óbvio, ainda não tem uma data específica, até porque está tendo mudança no departamento médico do Flamengo, aí tem que entender como é que será esse processo com os jogadores lesionados, no caso do Pedro. E também tem o Arrascaeta, né, que passou por uma cirurgia no joelho e já está apto para fazer a pré-temporada. Então, querendo ou não, por isso que eu falo aqui pro torcedor. São o reforços torcedor caseiros do Flamengo, ele fica ansioso, sabe? Aquele anseio por contratação. Mas, gente, se a gente for parar e analisar o elenco rubro-negro, não precisa ser agressivo no mercado nesse momento. E o Flamengo nem pode, pelas questões financeiras, como o Pedrosa mencionou aqui. O Flamengo está entrando em contato com empresários para renegociar tempo de pagamento de comissão, só para a gente ter um pouquinho de noção do que está acontecendo atualmente, para melhorar o fluxo de caixa. Não é que o Flamengo está devendo, não é isso, não está passando por dificuldade financeira, é apenas melhorar o fluxo de caixa. E o Juninho, por exemplo, o mercado está super inflacionado. Supondo que o Flamengo gaste 4 milhões de euros num atacante de 28 anos, não é um valor absurdo. Não. Óbvio, lembrando que ele tem os requisitos na visão da diretoria do Felipe Luiz. E ainda tem a situação do Fabrício Bruno, que até 11h30 da manhã era uma incógnita, se o jogador vai se reapresentar ou não. O jogador não quer. A informação que eu tenho é que o jogador nem quer ir na reapresentação, quer resolver a situação quanto antes. A questão é que ele também não pode obrigar o BAP a pegar a caneta e assinar a venda dele. Então, e ainda não teve uma resposta, né? A proposta está lá. O Flamengo ainda não respondeu nem que sim, nem que não. Está, entre aspas, cozinhando a situação. Eu acredito que esteja cozinhando. Isso não é informação. É mais entendimento aí de mercado. Eu acredito que o Flamengo esteja cozinhando porque já está pensando num provável substituto, para ver se deixa alguém bem encaminhado para acertar a venda do Fabrício Bruno. É questão de tempo, não dá pra gente adivinhar se ele se reapresenta ou não, mas
tá caminhando para nem aparecer lá, né? Ele não quer. Olha só, Flavinho, vamos lá. Eu sei que não tem como o Flamengo ser obrigado a vender o jogador, mas a partir do momento que o Felipe Luiz libera o jogador, e o Felipe Luiz já foi jogador, ele já viveu esse ambiente, ele sabe como é lidar com um jogador insatisfeito, porque o Fabrício Bruno já expôs isso, que ele está insatisfeito, que ele quer jogar, que ele não vai ficar feliz no Flamengo. Então, nesse caso, eu acho melhor conversar para chegar a um acordo na questão financeira. Não adianta virar para o Cruzeiro e falar, não, a gente não vai vender o Fabrício Bruno. Tanto é que não aconteceu isso. O Flamengo topa vender o Fabrício Bruno. A questão é muito mais situação financeira ali, chegar a um valor, a um acordo financeiro com o Cruzeiro. A gente fala de ataque do Flamengo, que o Flamengo está precisando de atacantes. Ô, Pedrosa, o trio de ataque titular, talvez, ali no primeiro semestre, né? Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. São 3 caras que estão voltando que, na minha cabeça, serão titulares. Aí tem o Gonzalo Plata, que chegou no meio do ano e que foi bem, né? O Plata foi aprovado, fez o gol na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E com uma possível saída, a confirmação do Fabrício Bruno, aí o Boto vai ter que ser criativo também para achar um defensor. O Paqueta até lembrou do Pablo Mari, que também era um cara que foi meio que achado, não chegou badalado e deu super certo, Pedrosa. Sim. Então talvez o ataque seria mais o centroavante. Acho que de lado de campo o Flamengo tem opção e o zagueiro também vai ser uma necessidade aí pro Boto ir atrás de um zagueirão. Inclusive as lesões desse trio de ataque que você citou, para mim foram cruciais para desmoronar o trabalho do Tite, que eram 3 jogadores muito importantes para ele. O Luiz Araújo jogando muita bola, o Everton Cebolinha, um cara que já é conhecido do Tite, que estava crescendo de rendimento, e o Pedro nem se fala, né? O Pedro, em condições normais, ele é o melhor centroavante do Brasil. Então você tem que procurar, de fato, um jogador substituto para a zaga. Só que mesmo assim, o Flamengo, como a gente citou aqui, não tem dinheiro para poder contratar um zagueiro de alto nível. E não adianta pegar um zagueiro badalado. Por quê? Porque você já tem na cabeça do Felipe Luiz, na minha visão, a dupla de zaga formada. Você precisa trazer um cara que vai estar à disposição para poder pelo menos tentar manter o nível. O Fabrício Bruno seria esse cara, que mantém o mesmo nível da zaga. Mas o Fabrício Bruno tem bola para jogar de titular em 19 times do Brasil, inclusive no Flamengo, né? É só uma questão de preferência. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai ter que buscar mais um zagueiro, vai ter que buscar um atacante. Não sei se o Juninho é o atacante que eles querem para ser o substituto do Gabigol e ser o substituto do Pedro. Assim, ó, o Juninho é o nosso 9. Eu não sei se o Flamengo quer isso nesse momento, porque a característica dele é totalmente diferente da do Pedro. Ele é um jogador de velocidade, de habilidade, que tem até o faro de gol, mas ele não tem a característica do Pedro, de uma bola aérea, de um pivô bem feito. Então, assim, a gente tem que entender também como que o Felipe Luiz vai querer jogar. Porque, por exemplo, como eu falei aqui, a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gonzalo Plata, deu muito certo, por exemplo, quando foi acionada na reta final da temporada. E eu acho que é uma dupla de ataque bem veloz, forte, também tem faro de gol, como mostrou na final da Copa do Brasil. Enfim, eu acho que o Felipe Luiz não tem problemas. Ele tem algumas soluções que ele vai ter que encontrar, mas não chegam a ser problemas. Ele vai conseguir, com o estudo e com a qualidade tática dele, suprir essas ausências do Flamengo. Então é isso aí, galera. Link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. Vamos aqui atualizar todos vocês sobre o nosso Mengão. Mercado da bola agitado. O Flamengo recusa segunda proposta por Fabrício Bruno, mesmo sabendo que a vontade do atleta é sair da equipe. Será que vale a pena? Será que o Flamengo está fazendo a coisa certa? Lembramos que Fabrício Bruno, desde que soube que seu ex-clube, o que revelou, estava interessado na sua contratação, ele tem participado de maneira ativa nessa negociação. Primeira proposta de 5 milhões de euros foi recusada. Segunda proposta, agora recentemente, por 7 milhões de euros também recusada. O Flamengo só vende se for pago de maneira à vista. Penso eu que o Cruzeiro terá que desembolsar alguns valores aí para acertar a contratação de Fabrício Bruno. Lembramos que o Flamengo já perdeu Davi Luiz. É claro que se vender Fabrício Bruno terá que repor essa peça, ainda mais se tratando de um jogador importante para o elenco rubro-negro. Então vamos trazer detalhes dessa segunda proposta do Cruzeiro que o Flamengo recusou. Flamengo recusa a segunda proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno. Cruzeiro pede nova reunião com o Flamengo para tratar de negociação com Fabrício Bruno. O Cruzeiro segue interessado na contratação de Fabrício Bruno, que já demonstrou o desejo de jogar em Minas Gerais. No entanto, o clube carioca bateu o pé e recusou a segunda proposta para vender o zagueiro. Segundo informações do GE, a última proposta por Fabrício Bruno girou em torno de 7 milhões de euros.
mas com a inclusão de bônus. O Flamengo recusou a oferta pelo fato de querer 44 milhões à vista, ou seja, dessa forma física, ou seja, de forma fixa e sem parcelas. Por isso que o Flamengo não aceitou. O Cruzeiro quer parcelar 44 milhões em 3 vezes. Claro, todos nós sabemos que jogadores são comprados diariamente por valores que são divididos continuamente em parcelas. Só que valores baixos, que nem esse, tem que ser pago pelo menos, no máximo, em 2 vezes. O Cruzeiro quer em 3, então por isso o empecilho. Por esse motivo, o Cruzeiro pediu uma nova reunião com o Flamengo para tratar da definição da negociação. Além disso, André Cury, empresário de Fabrício Bruno, viajou ao Rio de Janeiro nesta quarta, para também ajudar no desdobramento das conversas. É importante destacar que o Rennes voltou a ter Fabrício Bruno na mira nesta janela de transferência, após pedido de Jorge Sampaoli. No meio da temporada 2024, o time francês ofereceu 85 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. No entanto, o mais querido recusou. Agora o objetivo é tentar mais uma vez a chegada do jogador. Caso o Flamengo acerte a saída de Fabrício Bruno, o zagueiro irá deixar o mais querido com 4 títulos. São eles: Copa do Brasil 2022 e 2024, Carioca de 2024, Libertadores de 2022, e o atleta chegou ao rubro-negro na temporada 2022 e entrou para a história apenas em 3 anos vestindo o manto sagrado. Por mais que Fabrício Bruno seja reserva nesse momento e não esteja sendo muito utilizado por Felipe Luiz, esses valores, na minha opinião, não valem a pena para o clube carioca. É claro que também tem que ser levado em consideração o desejo do atleta. Imagine ele ficar no clube carioca não estando feliz, né? E isso também pode ser prejudicial ao próprio clube. Então tem que analisar, ver a melhor forma de entrar em acordo com o Cruzeiro e liberá-lo, né? Claro, valores devem ser aumentados ou então pago de maneira à vista. O Flamengo não vai sair perdendo, ainda mais depois de ter recusado uma proposta de mais de 80 milhões de reais na janela de transferência de 2024. Então a situação é essa. O Flamengo bateu o pé e disse que não vende Fabrício Bruno por esses moldes ao Cruzeiro. É claro que o Flamengo está se precavendo, principalmente porque está vendendo o jogador para um rival diretamente nos campeonatos que irá disputar. Então tem que tirar o maior número de dinheiro possível, né? O maior valor possível de um time que é o Cruzeiro. Então a situação de Fabrício Bruno é essa. A questão de Juninho, do Qarabağ, também ainda não foi oficializada pelo clube, mas como apenas o Flamengo negocia com o jogador, já que o Sevilha retirou a proposta, ficará mais fácil de se entender com o seu clube e assim formalizar a proposta de 4 milhões de euros, é o mínimo que o time pede para vender o atacante. Então o Flamengo vai formalizar a proposta, comprar o jogador e nos próximos dias oficializar a sua contratação. Mercado da bola agitado, Flamengo que antes não tinha nenhum reforço para anunciar, fica próximo aí de anunciar esse primeiro reforço, que é Juninho do Qarabağ. Na sua opinião, o Flamengo está fazendo certo? Juninho será um bom substituto para Gabigol no Flamengo? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. Link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos.